Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui para ministrar mais uma lição da nossa escola bíblica. Hoje a lição de número 5, que tem por tema Desafios à equipe de integração na igreja. Vamos falar sobre aquele grupo de irmãos, que tem a incumbência de recepcionar e orientar, os novos convertidos, os visitantes, aqueles que chegam na igreja, para participarem do culto. São os introdutores. Em algumas igrejas têm esse nome, Introdutores. Bom, vamos falar sobre essas pessoas e sobre a sua importância, Vamos ver como na Bíblia essas pessoas tiveram uma grande importância, no ministério, por exemplo, do apóstolo Paulo. Mas antes eu quero convidar você que não é inscrito no canal, a se inscrever. Aí no vídeo, do lado, qual é o lado? O lado direito. Embaixo tem escrito assim, inscreva-se de vermelho. Clica nele, você já está inscrito. Aí vai aparecer um sininho do lado. Clica no sininho, aí vai te dar 3 opções. Você clica no todos, vai ficar pretinho. Isso significa que todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser avisado de que tem um vídeo novo no canal, tá bom? E você que já é inscrito, ajude-nos a divulgar o canal, compartilhe com sua família, com seus amigos no Facebook, no WhatsApp, tá? Vamos ajudar a semear o ensino da palavra de Deus. Isso é muito importante para o crescimento e o amadurecimento do cristão, ok? Agora nós vamos orar e então nós vamos para a nossa lição de hoje. Pai, graças te damos pela bondade e misericórdia do Senhor, por estar conosco sempre, por nos amparar, por nos proteger, por cuidar de cada um de nós. Neste momento eu oro a Ti em nome de Jesus, buscando o Teu favor, para nos dar entendimento e compreensão da Tua palavra. Fala conosco através do Teu Espírito Santo, que essa lição seja como alimento para o nosso espírito, trazendo edificação, fortalecimento e crescimento, Pai, na tua obra. É o que nós, como igreja do Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Desafios à equipe de introdução, de integração na igreja. Eu falei introdução, mas é de integração. O que significa a palavra integração? Ela vem de integrar, que é incorporar alguém a um conjunto, ou alguma coisa a um conjunto, Ou seja, é você recepcionar aquela pessoa, a equipe de integração tem esse papel. Recepcionar a pessoa que chega à igreja, e dar a ela as diretrizes, orientá-la, para que ela possa se sentir confortável, bem recebida e tranquila para poder ali se integrar ao grupo, à igreja, ao corpo de Cristo e participar daquele momento de adoração e louvor a Deus. Tá? Esse é o papel da equipe de integração. Mas nós vamos ver isso com maiores detalhes. O nosso texto áureo de hoje está lá em Atos, no capítulo de número 2, no verso 46, que diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração. Objetivos da lição: conhecer a importância da equipe de integração para a adaptação dos novos membros, perceber e treinar pessoas talentosas que possam desenvolver essa função, pessoas que têm aptidão, que têm o talento, de lidar com pessoas, relações públicas, digamos assim, E praticar, naturalmente. A diaconia deve se envolver nesse ministério. Contudo, outros irmãos e irmãs devem servir também. Ou seja, nós temos uma equipe de integração na igreja, ok? Tem sempre... Quando não tem equipe, você tem aquele irmão que fica lá na porta, que recepciona, que mostra que tem um lugar vazio, que está ali para receber o irmão com um sorriso, Fazer essa pessoa que está chegando à igreja se sentir
benquista ali naquele lugar e tal. Mas esse não deve ser o papel só de um irmão ou só de uma equipe. Esse é o papel de toda a igreja. Por exemplo, a pessoa chegou à sua igreja, foi recepcionado pelo irmão da porta ou por essa equipe de integração. Ele entrou à igreja, sentou. Você que está do lado, cumprimente-o com um sorriso. Né? Se ele não tiver uma Bíblia, na hora da leitura da Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com ele. O seu inário, compartilhe com ele. Né? Ou seja, faça com que ele se sinta à vontade, ele bem recebido e bem quisto ali naquele grupo, naquela igreja, naquele momento, naquele culto, para que ele abra o coração e possa então participar daquilo que Deus tem para derramar naquele lugar, naquela noite, naquele culto. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa chega constrangida, se sente isolada, se sente fechada, está cheia de impressões erradas a respeito da igreja, né? E quando ela é bem recepcionada, você quebra essas coisas e faz com que ela esteja mais apta a receber de Deus, tá? Esse é o papel da igreja. Nós vamos ver aqui na leitura dos textos bíblicos, né? Os textos bíblicos inspirativos, como é que algumas pessoas fizeram esse papel, né? Recebendo aqueles que chegaram ali até eles. Vamos lá para os textos. Atos, capítulo de número 9, a partir do verso 26. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Está falando aqui do apóstolo Paulo depois da conversão, tá? Olha o que acontece no verso 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Olha aqui o papel do integrador, né? Barnabé vai levar Paulo e vai falar de Paulo para o grupo. Estava temeroso, porque até então o que se sabia de Saulo, eu estou usando a palavra Paulo, eu vou explicar esse negócio aqui de Saulo e Paulo. Até então o que se sabia de Saulo é que ele era um perseguidor da igreja, né? Estevão já havia sucumbido, né? Sob a liderança de Paulo, foi apedrejado. Agora, vamos falar a respeito desse nome, para a gente poder aqui desfazer alguns ensinamentos errados. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi várias vezes, pregadores dizendo que após a conversão, Saulo teve o seu nome mudado por Deus para Paulo. Então ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo por uma ação de Deus. Bom, não tem base bíblica isso, e não foi isso que aconteceu. Na verdade, Paulo era mais um, e isso era um costume, né, das pessoas que tinham a mesma condição que Paulo, ou seja, ele era judeu, mas tinha cidadania romana, de terem dois nomes. Sim, dois nomes. Um nome judeu, um nome hebraico, e um nome latino, um nome romano. Então o nome hebraico de Saulo, na verdade é Shaul, né? A gente vai conhecer como Saulo. Quando ele se converte, o nome dele não é mudado. Então por que a partir daí ele passa a ser chamado de Paulo? Porque ele está se desvencilhando de alguma maneira do seu judaísmo e assumindo o seu cristianismo. E como é apóstolo dos gentios, ele então assume o seu nome romano, que é mais fácil de ser recebido, né? Inclusive a primeira epístola que nós temos no Novo Testamento é a epístola aos romanos. Ele escreve para a igreja de Roma, né? Se apresentando como apóstolo Paulo. Um nome conhecido dos romanos era o nome que ele tinha também como romano. Então não há mudança. Pastor, mas isso que o senhor está falando
O senhor tem como base bíblica para isso? Tem, claro que sim, né? Por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 9, verso 4, quando Jesus fala com ele, Jesus não o chama de Paulo. E ali naquela passagem não há nenhum registro dizendo que ele teve seu nome mudado. Pelo contrário, Jesus o chama pelo nome hebraico, pelo nome judeu, Shaul. Né? Olha o texto que diz: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ponto. Não disse que ele mudou o nome, que ia mudar o nome. Né? Não tem nada disso. No mesmo livro de Atos, no capítulo de número 13, verso 9, olha o que está escrito. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo. Olha só, Saulo também chamado de Paulo, ou seja, ele tinha dois nomes. Não disse Saulo que teve seu nome mudado para Paulo. A gente precisa ler o texto e entender o texto, entender o que está escrito. Então, não há nenhuma passagem no Novo Testamento dizendo que Deus mudou o seu nome, tá? Essa é uma compreensão errônea. Então vamos entender de novo. Saulo e Paulo são os nomes do apóstolo, um nome judeu, Shaul, né? O que significa Saulo, né? Que alguns dizem que é o nome amaldiçoado, que não sei o que. Não é nada disso. Olha o que significa Saulo. Saulo é aquele que foi muito desejado, aquele que foi pedido insistentemente, ou aquele que foi conseguido através de oração. Esses são os significados, né, do nome Saulo. Não tem nada a ver com o nome amaldiçoado, nada a ver. E Paulo é o nome dele latino, ou seja, romano, que deriva do nome Paulus, que quer dizer, sabe o quê? Pequeno, baixo. Entendeu agora? Então, Saulo ou Paulo são as mesmas pessoas e ele não teve seu nome mudado. Tá? Isso é só uma curiosidade para a gente poder desfazer alguns maus entendidos. Continuando aqui, então, os textos bíblicos inspirativos. Lucas, capítulo de número 10, verso 38 e 39. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Aqui fala mais uma vez de alguém que recepciona, né? No caso agora Jesus. Marta recepciona Jesus na sua casa. E aí o texto depois vai falar que ela estava lá, envolvida com os afazeres, preocupada em deixar a casa arrumada, talvez fazendo alguma coisa para Jesus comer, enquanto Maria estava lá sentada ouvindo a palavra, né? Ela escolheu a melhor parte, diz a Bíblia. E Atos, capítulo de número 18, a partir do verso de número 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos os que, pela graça, haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Tá vendo? Fala de duas recepções aqui. A primeira de Áquila e Priscila, que recebe o irmão Apolo, né? Ao verem que ele era realmente um homem de Deus, o recebe em sua casa. E depois faz uma carta de recomendação para aqueles que estão em Acaia, o receberem lá. Ele lá já foi recomendado, já chega e já é recepcionado por aqueles irmãos. São vários exemplos aqui de pessoas que fizeram esse papel que hoje nós fazemos na igreja, né? Que a equipe de integração ou aquela equipe de introdução é exatamente esse papel que está sendo descrito aqui. Você vê que é uma coisa que sempre existiu,
é necessária e é fundamental. Nós vamos ver agora na introdução uma frase que a gente conhece muito bem. Olha só, introdução. Há um consenso social que afirma: a primeira impressão é a que fica, não é verdade? Você conheceu uma pessoa, ela sorriu para você, te tratou bem, o que você vai sair falando dali? Pessoa bacana, excelente e tal. Pode até ser que ela não seja, ou seja, um falso, um enganador, um hipócrita, um mentiroso. Mas ela te recebeu tão bem que você não consegue enxergar no primeiro momento essas características negativas que a pessoa tem. E é claro que você vai só ter conhecimento de quem realmente a pessoa convivendo com ela, né? A história de comer 1 quilo de sal. Quer conhecer alguém? Como com ele 1 quilo de sal. Mas a primeira impressão ficou. E você vai falar bem dessa pessoa. E aí, se alguém falar, não, fulano, rapaz, você não sabe o que é fulano. Você vai dizer, nossa, mas eu conheci, pareceu-me uma pessoa tão bacana, né? Tão legal. A primeira impressão é muito importante. Continuando aqui na introdução. Um colega visitando uma igreja na Europa ficou muito impressionado com a recepção que recebera. Já do lado de fora havia pessoas recepcionando com sorrisos no rosto e acompanhando os visitantes até o templo, oferecendo local para sentar-se e entregando material informativo do trabalho da igreja. Tudo muito organizado, isso é muito importante. Organização. A Bíblia fala sobre ordem e decência. A gente tem que prestar atenção nisso. Okay? A recepção é o primeiro passo no contato com o visitante. Ele deve estar conectado com uma equipe de integração. Esta terá o objetivo de desenvolver uma série de ações que podem variar dependendo da igreja, do local onde ela está estabelecida, da cultura da cidade e assim por diante. Por exemplo, enviar uma carta de agradecimento pela visita, um contato telefônico, uma mensagem pela rede social. A equipe de integração é um braço forte da igreja e deve ser formado de pessoas preparadas, treinadas e apaixonadas por Jesus e pelos seres humanos. Eu costumo dizer que gente que é morada do Espírito Santo gosta de gente, ama as pessoas, porque elas são alvo, são foco da nossa busca, né? E de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós temos o dever, não, eu não gosto dessa palavra dever, mas nós temos que amar as pessoas, porque nós temos que levá-las a Cristo, e a ferramenta, o poder que vai alcançar os seus corações é o amor de Deus que está em nós e que deve ser compartilhado com todos. Quem não ama a gente, primeiro que não serve para ser da equipe de introdução ou da equipe de integração. E segundo que quem não ama a gente, eu tenho uma certa dúvida sobre a sua conversão. Porque Jesus, Deus amava as pessoas, ama as pessoas, né? Quando fala que Deus amou o mundo, não é o mundo, o planeta. Deus amou as pessoas. Deus ama a gente. E Ele morreu por nós. Ok? Nem todos os membros da igreja preenchem o requisito para participarem desse ministério. Vejamos então alguns desafios a serem vou ler novamente. Vejamos então alguns desafios a esses trabalhadores do reino. Quase que não sai. Tópico de número 1. Sabedoria para tratar com amor as pessoas. Ok. Vivemos numa sociedade extremamente carente do amor, da atenção, do carinho, de compreensão. Hoje em dia ninguém mais tem paciência, é todo mundo muito intolerante, né? A gente tem sempre uma palavra depreciativa em relação ao outro, seja na vestimenta, no modo de falar, no corte de cabelo, né? A gente está sempre apontando o defeito, a gente classifica as pessoas pelas suas falhas. Não foi para isso que fomos chamados. Não foi. Não é esse o nosso papel. Nós devemos amar as pessoas e não julgá-las pelas suas
falhas, pelos seus erros, mas devemos buscar o melhor que elas têm e ajudá-las a viver esse melhor e expandir isso em suas vidas, tornar isso mais evidente, mais visível, né? Fazer com que aquilo que ela tem de bom destrua aquilo que ela tem de ruim. E esse é o papel do Espírito Santo de Deus, tirar o melhor das pessoas. Nós somos auxiliares do Espírito Santo, então temos que ter essa função, esse papel, essa atitude, né? Eu não julgo alguém porque ela é feia, porque ela é bonita, porque ela torce pro Flamengo, porque ela é homossexual, porque usa droga, porque é alcoólatra, porque é prostituta. Eu quero ganhar essa alma para Jesus. Então não é apontando o defeito dela que eu vou conseguir fazer com que ela abra o coração para que o Espírito Santo ali faça morada. Mas é mostrando o amor de Deus que está em mim por aquela alma, porque Deus a ama. Mesmo na condição negativa ou na condição que Deus desaprova, Deus ainda ama. E quer que eu e você, que somos instrumentos dele para alcançar essas vidas, façamos o melhor para que aquela vida se converta. Entenda isso. Há pessoas que chegam à igreja vivendo momentos difíceis. São problemas familiares, às vezes financeiros, outros com enfermidades. O que elas mais precisam é que alguém acompanhe, encaminhe e console, sendo um ajudador a fim de que essas pessoas sintam-se acolhidas na igreja. Veja a situação difícil de Saulo de Tarso. Ele era um convicto perseguidor dos cristãos. Havia no seu impulso de defender o judaísmo e a lei uma firmeza exagerada a ponto de respirar ameaças de morte contra os cristãos. Mas de repente ele tem um encontro com o Senhor e sua vida é radicalmente transformada. Já em Damasco começou a testemunhar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Logo os judeus decidiram matá-lo e ele teve que literalmente fugir e dirigir-se a Jerusalém. Ou seja, quando os judeus ficaram sabendo que Paulo de Tarso, que o Saulo, né, que era um grande defensor da lei, né, da Torá, havia se bandeado, vamos dizer assim, para o lado dos seguidores do Cristo, do Jesus que havia sido crucificado, eles intentaram matá-lo. Paulo foi transformado por um encontro que ele teve com Cristo. E isso é algo tão radical que eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar o crente desviado. Eu sempre disse isso. Tenho uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o encontro com Jesus, ele é transformador. Se você teve um encontro com Jesus, sua vida vai ser transformada e você não consegue voltar a ser quem você era antes. Não tem jeito. Você pode pecar, você pode tropeçar, mas sair da presença de Deus, desviar-se do amor de Deus, abandonar a Cristo, você não consegue. Porque quem tem um encontro com Jesus torna-se morada do Espírito Santo. E a partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em você, você não é mais a mesma pessoa, meu querido. Minha querida, não é mais. Não tem jeito. Enquanto você resiste a isso e continua com os seus conceitos, preceitos, filosofias, acreditando que você sabe mais do que a Bíblia não é que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não sabe tanto quanto você, é outra coisa. Mas uma conversão genuína é o encontro com Jesus, que transforma o ser humano, faz dele nova criatura, e isso é ponto pacífico, não tem retorno. Não tem retorno. Bom, esse é o meu modo de entender a conversão. E esse texto do apóstolo Paulo fala sobre isso. A transformação tão radical que aconteceu na vida de Paulo. Olha vamos continuar a leitura. Mas como acreditar em sua conversão? Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele. Não acreditavam que fosse realmente um Atos 9:26. Daí entra a ação
a figura de Barnabé, o filho da consolação, ou seja, encorajador, Atos 4:36. Ele vai fazer o papel do integrador, né? Vai integrar Paulo na comunidade cristã. Barnabé assume a responsabilidade de testemunhar do que aconteceu com Saulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Está registrado em Atos 9:27. Uma grande amizade surgiu e muitos trabalhos em parceria, como a primeira viagem missionária registrada em Atos capítulo 13, verso 1 em diante. Barnabé facilitou a integração de Paulo na igreja em Jerusalém e entre a Irmandade como um todo, né? Ele fez o papel de integrá-lo, de introduzi-lo, né? Nessa comunidade cristã. O fato de estarem juntos na primeira viagem missionária trouxe respeito e abriu portas para a pregação do Evangelho. Jesus, em seu convívio com as pessoas, demonstrou atenção, paciência, amor e, acima de tudo, nunca condenava ninguém. Isso aqui tem que ficar frisado. Ele nunca condenava ninguém, não estava ali para condenar as pessoas. Jesus veio primeiro para salvar, não veio como juiz, como salvador. O papel nosso agora também não é de juiz, não é de promotor. O nosso papel é de auxiliar as pessoas a alcançarem a salvação, a conhecerem o amor de Deus através de Jesus e entregar as suas vidas a Ele, tornando-se discípulo, morada do Espírito Santo, né? E discípulos do Cristo para também alcançarem outras vidas. Esse é o nosso papel. Recebeu crianças, falou com mulheres, comeu com publicanos, tocou em leprosos, convidou alguns para segui-lo de perto e outros para crer e testemunhar em suas comunidades locais. Jesus trabalhou muito na questão de enviar pessoas para reverberar a mensagem do amor e salvação. Bom, esse aqui é o papel, nós estamos falando sobre o papel desse primeiro contato com a igreja. Quem é? Como é que você tem o primeiro contato com a igreja? Com essa equipe de integração, com o evangelista, com aquela pessoa que tem a incumbência de apresentar o amor de Deus para quem não o conhece. E deixa eu falar uma coisa, evangelizar não é convencer as pessoas a respeito do amor de Deus, mas é informar as pessoas, levar ao conhecimento, o conhecimento das pessoas o amor de Deus, fazer com que elas entendam que Deus as ama, né? E que enviou Jesus para que morresse no seu lugar. Jesus vem como Filho de Deus para dar a sua vida em resgate da nossa vida, né? Para pagar o preço, né, do pecado e se fazer nosso Salvador. Então não é convencer, o papel do convencimento é do Espírito Santo. O seu é de informar, é de levar o conhecimento do amor de Deus às pessoas. Não tente convencê-las, não tente provar nada para elas. A prova que você vai dar é a sua vida transformada. Sabe como é que é? O seu modo de viver é a prova de que o poder de Deus realmente transforma a vida das pessoas. Quando alguém que é interpelado por você, né, para ouvir a palavra de Deus, nota em você esse amor de Deus sendo vivo, atuando através da sua vida, você já está provando para ela, sem estar mostrando o texto bíblico, né, com essa tentativa, você já está mostrando para ela que o amor de Deus é verdadeiro e que o poder de Deus é transformador, porque está fazendo na tua vida. E essa característica já faz de você um integrador, ou seja, alguém que está integrando mais uma vida ao corpo de Cristo, levando essa pessoa para o reino de Deus. Mesmo que ela não se converta ali naquele momento, mas você já deixou uma boa impressão. A primeira impressão é a que fica. Não é? Nós lemos lá na nossa introdução. Então lembre-se disso. Você que foi chamado para o reino,
tem o dever de pregar o evangelho, é o seu chamado, alcançar outras vidas, e dentro desse chamado, você tem que fazer do jeito certo, que é informar as pessoas a respeito do amor de Deus, mostrar a elas como o amor de Deus é verdadeiro, porque ele atua na sua vida e através da sua vida. Você é um reflexo do amor de Deus refletido no meio da humanidade, no meio da sua comunidade. Seja esse instrumento de amor de Deus para alcançar vidas, introduzindo-as não só na igreja, na membresia do corpo de Cristo, mas trazendo-as no primeiro momento para o reino, que é muito maior do que só a sua igreja local, a sua comunidade. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos entrar então no capítulo de número 2, que diz sobre disponibilizando a casa como instrumento de integração, ou seja, quando a sua casa, o seu lar, é também um local de integração, ou seja, a sua casa serve como espaço para que essa pessoa se integre ao corpo de Cristo. Ok? Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Comente aí nos comentários aí embaixo, né? Quem não é inscrito, inscreva-se. Você que é inscrito, vamos compartilhá-lo e divulgar a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus. Deus o abençoe. Até o próximo.